e com isso aí diminuindo um pouco a produção. De Campinas, Aline Albuquerque. Ô Sandra, você sabe que eu tava conversando esses dias com o pessoal da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, e aí eles estavam comentando, a gente estava comentando sobre as tarifas do Trump e tal, aquela história do tarifaço, de eventualmente subir para 19% a taxa de importação do café verde brasileiro, café não torrado, né? Os Estados Unidos são o principal consumidor de café verde não torrado do Brasil. Para onde o Brasil mais vende. E aí eles estavam me falando justamente essa tendência. Apesar do tarifaço, é um momento bom ainda para o produtor e para o exportador de café. Então, teoricamente, a gente pensa, né? Aumentou a tarifa, vai sobrar mais café no mercado interno, né? Só que isso não deve acontecer. Então, por isso que essa tendência, não só a questão climática é uma questão, eu diria até em primeiro lugar para os produtores de café, mais além do que tarifas e Trump e afins, mas o tarifaço não deve aumentar a quantidade de café disponível no mercado interno. Até por isso que se avalia que o preço ainda vai demorar para baixar, porque tem que haver uma compensação com a produção mundial. O mundo está consumindo mais café. A Ásia começou a consumir muito café. Mais até do que o chá, que é tradicional lá. Então tudo isso está fazendo também essa balança ficar um pouco desequilibrada. E essa alta no valor do café no mercado está impactando inclusive no valor da cesta básica. Pois é. Aqui em Campinas, a cesta atingiu o valor de R$ 801,04 no mês de março, foi o maior valor registrado desde setembro de 2022, quando iniciou o levantamento feito pelo Observatório da PUC Campinas. E o economista Pedro Costa, que é quem faz esse levantamento, está em contato aqui com a gente para explicar um pouquinho mais, não só dessa alta do café no impacto, mas de outros produtos também. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Um prazer conversar com vocês aqui. Bom dia. Pedro, o café, pelo levantamento, seria aí o segundo item que mais valorizou, digamos, no mês de março, dentro do valor da cesta? Neste mês de março foi, né? O café, como vocês têm falado aí, né? É um produto que ele vem apresentando, quando a gente pega os gráficos, ele não teve um mês nos últimos 12 meses em que não houve alta, né? Então ele vem numa alta contínua e as razões vocês têm colocado aí. A gente teve um aumento da demanda mundial como um todo, alguns fornecedores importantes reduziram sua produção, o Brasil busca responder a esta oferta, mas existem ainda algumas incertezas, né, principalmente ligado ao clima. Então, isso tem provocado uma valorização constante do preço do café. Outro item que também vem acumulando alta é o tomate, né? Pois é. O tomate aí, a história é um pouco diferente, mas até o momento também termina com uma alta enorme, né? O tomate... quando a gente também pega o histórico, ele atingiu um valor bastante alto, que naquele momento era um pico, em junho do ano passado, né, ele chegou aos 12,64 e depois ele apresentou quedas. Então ele terminou o ano quase na metade do preço. Só que de lá para cá ele vem acumulando alta e nesse ano de 25, a gente acumula 80%, mais de 80% de alta no preço do tomate. É algo que tem assustado bastante. E no caso da cesta básica, né, como é uma cesta de 13 itens somente, cada item individualmente pesa mais. Então, isso tem puxado a cesta basta para cima, né? Falou do tomate, né? O tomate tem uma alta acumulada de quase 90%, 87,58%. Pois é, 80, exatamente, é isso aí, é esse o número. E o leite, a gente em alguns meses percebe até uns valores em promoções no mercado, mas ainda também gera um impacto grande, né, nesse valor total da cesta, né, Pedro? Sim, o leite tem uma situação que é menos grave porque não acumula tanto, mas no último mês ele teve uma alta de 6%. Também há assim, um desequilíbrio, digamos assim, entre oferta e demanda, né?
demanda subiu mais que a oferta no último mês. Vamos acompanhar, né? Talvez o leite a gente tenha uma perspectiva melhor do que a do café, do preço se estabilizar. Sim. No curto prazo. Agora, quando a gente faz essa análise, né, e tendo o maior valor, né, já dos últimos períodos aí, seja comparativo com o mesmo mês ou com os outros anos, pensando também como devemos considerar isso, né? Tem alguma perspectiva positiva até em relação ao que apontou como queda, né, para equilibrar um pouco mais o valor da cesta, Pedro? O que acontece, né? A gente tem tido isso é um problema que se reflete não só na cesta básica, não só em Campinas, mas no Brasil todo. A gente tem tido uma inflação de alimentos importante, né? Então isso é preocupante porque os alimentos são os produtos mais essenciais da população, isso acaba atingindo os mais pobres. Então, a gente está nesse contexto de alta do preço dos alimentos. As perspectivas mais gerais, né? Então, a gente está falando de itens isolados aqui, e esses itens têm as suas razões, mas a perspectiva geral é que a gente tenha em 25 uma safra melhor que a de 24, e isso impacte positivamente no sentido da gente estabilizar esses preços dos alimentos, né? Mas na cesta básica, pelo menos, isso ainda não aconteceu, né? A perspectiva é que isso aconteça e que a gente não tenha essa mesma proporção de aumento no restante do ano, né? Porque realmente o primeiro trimestre foi bastante impactante. Com certeza. Pedro Costa, obrigada por estar mais uma vez com a gente, por trazer essas explicações e até a próxima. Até a próxima. Vocês sabem que nós da PUC, do Observatório PUC, estamos sempre à disposição para conversar com vocês e seus ouvintes. Obrigada, Pedro. E ainda pensando em outros impactos, né? Às vezes não é no mês, na sexta.